Vamos de pés, irmãos. Vamos fazer algumas meditações na palavra. Mateus, capítulo 14. Eu vou trazer aquele estudo de Abraão que eu prometi aos irmãos no próximo culto, no dia que Deus estava com um sentimento bem forte de trazer uma palavra sobre Abraão. Mas hoje Deus me direcionou para cá. Eu quero trazer aqui uma palavra à igreja. Mateus 14, 32, 33 e 34, por favor. Mateus capítulo 14, versículo 32, 33 e 34. E quando subiram para o barco, em outra versão, diz: e quando entraram, eu gosto mais dessa versão, quando entraram no barco, o vento acalmou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Outra versão diz: e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Olha aí, versículos 32, 33 e 34. 34. Jesus entra no barco. Diga comigo: quando Jesus entra no barco, três coisas acontecem. Mais uma vez, bem forte. Quando Jesus entra no barco, três coisas acontecem. Assentem. Meus amados, Jesus estava aqui salvando Pedro de um náufrago. Uma grande tempestade sucedeu ali no mar da Galileia, e aconteceu que Pedro vinha andando sobre as águas, amando de Jesus, e aconteceu que Pedro começou a afundar diante daquela tempestade, daquele temporal, vento muito forte, vento contrário. Jesus estende a mão para Pedro, Jesus segura Pedro, e Jesus então leva Pedro de volta para o barco. E a Bíblia diz que quando chegou lá na imediação do barco, Jesus entra no barco. E quando ele entra no barco, acontece três coisas. É aqui que eu quero falar aos irmãos hoje. Acontece três coisas quando Jesus entra no barco. A tempestade temporal, muito forte. Jesus está sobre as águas, salva Pedro, e Jesus volta para o barco. E quando ele entra no barco, acontece três coisas. Vamos falar sobre isto aqui hoje. A primeira coisa que acontece, diz a Bíblia que o vento cessou. O vento cessou. O que é isso aqui, pastor? O que aconteceu aqui? O que eu posso entender quando Jesus entra no barco e o vento acalma? O barco aqui, na verdade, está representando a igreja, está representando minha vida, a sua vida.
Enquanto o mar representa o mundo, as diversidades do mundo. Mas tem uma coisa maravilhosa: quando Jesus entra no barco, diz que o vento cessa. O que eu entendo aqui? O que acontece? Qual é a primeira coisa que acontece aqui? Transformação. Diga comigo bem forte: transformação. Outra vez: transformação. Há uma transformação do cenário. Vento, ondas, tempestade, o mar em fúria. E Jesus entrando no barco, há uma transformação de ambiente. Há uma transformação, há uma mudança no cenário aonde eles estão ali. De uma tempestade, de repente cai sobre eles uma bonança, um cenário de paz. Há uma diferença muito grande quando ele entra no barco. Há uma transformação no ambiente, naquele lugar, naquele local, naquele cenário ali. Uma transformação acontece. Uma transformação até climática ali acontece. Há uma mudança quando Jesus entra no barco. Eu quero dizer aos irmãos que na nossa vida é do mesmo jeito. A nossa vida é desse jeito aqui. Quando nós deixamos de fato, de verdade, Jesus entrar na nossa vida para valer, quando nós o aceitamos e abrimos o nosso coração para Jesus entrar, tem que haver na nossa vida uma transformação. Tem que haver na nossa vida uma transformação. Aquela natureza violenta que tínhamos antes, aquela natureza agressiva, aquela natureza cheia de tempestade, cheia de vendavais na nossa vida, ela tem que se retirar. Ela tem que sair. Tem que haver uma diferença antes para o depois, antes de Jesus para depois de Jesus. Quando ele entra no barco, antes dele entrar, a embarcação, a nossa vida, o barco nosso era agitado, era uma vida atrapalhada, era uma vida violenta, era uma vida sem direção, era uma vida à deriva. Isso é uma realidade. Mas aqui está dizendo que ao entrar no barco, Jesus, ao entrar no barco, a primeira coisa que aconteceu foi uma mudança, foi uma transformação no cenário, no ambiente. Diz que o vento cessou. Diz que houve uma calmaria. Imagine você estar diante de um vendaval horrível, e quando Jesus chega, é como você está desligando um ventilador, aquele ventilador, principalmente aqueles ventilador de presídio, que coloca no volume 3, que leva até a mesa. Está lá, quando é como você estivesse desligando aquele ventilador. Tem que acontecer isso. Eu fico olhando para a gente, irmão, que não recebe mudança. A natureza continua do mesmo jeito. Não recebe mudança. Não há diferença na vida da pessoa. A pessoa continua servindo a Jesus, com Jesus, anda com Jesus. Mas parece que a gente notifica que Jesus não entrou ainda. Porque é inadmissível
igreja, Jesus não entrar e não haver uma transformação. O recinto tem que mudar, o ambiente tem que mudar, o cenário tem que mudar. Se não mudar, está errado. Está errado. E hoje a gente fica vendo aí, irmão, pessoa, eu sou da igreja, eu sou de Jesus, eu sou cristão, aceitei Jesus em 1910 e 15, mas irmão, mas está do mesmo jeito de antes. Você não vê uma diferença na vida da pessoa, uma mudança na vida da pessoa, está errado. O cristão tem que haver, quando ele chega, quando ele entra, quando ele tem acesso, meu querido irmão, aleluia, tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. Levante a sua mão, dê glória a Deus. Tem que haver uma mudança. Jesus entrou em mim, entrou na minha vida. Houve mudança. Jesus entrou na sua vida, houve mudança. Jesus entrou na vida dele, houve mudança. Jesus entrou na vida de Pedro, lá houve mudança. Entrou em João, houve mudança. Jesus entra na cidade, a cidade muda. Jesus entra no barco, o mar muda. Jesus entra no templo, o templo muda. Jesus chega em qualquer canto, em qualquer lugar. Se deixar ele entrar, tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Aconteceu que quando Jesus chega e entrou no barco, só foi entrar no barco, diz a Bíblia que o vento cessa, as ondas são cortadas, são eliminadas, o clima, o ambiente, o cenário ali recebe aquela transformação poderosa, porque Jesus está lá dentro do barco. Glória a Deus. Quantos pode dar glória a Deus aí? Quando Jesus entra no barco, acontece uma segunda coisa. Qual, pastor? Acontece a adoração. Acontece a adoração. Entrou no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando ele entra, tem que haver a adoração. A adoração aqui está dentro de um conjunto de contrição, de quebrantamento, de culto a Deus, desejo pelo templo de Deus, desejo de estar na presença do Senhor. Quando ele entra no barco, quando ele entrou no barco, a primeira coisa que eles fizeram, houve uma transformação. Segunda coisa, que eles não tiveram como sair, correram até ele no barco, no centro do barco, e ali eles começaram a adorar. Adoração aqui é prostrar. Tem uma versão que diz assim que adoraram e prostraram, ajoelharam na embarcação lá dentro. Eles ficaram tão contritos com a presença do Senhor dentro do barco, que eles passaram a adorar a Ele. Tu és o Filho de Deus, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Messias, Tu és o Salvador, Tu és o Senhor, Tu és. Eles confirmavam, eles confessavam que Jesus era o Filho de Deus, que essa confissão aqui era a parte mais difícil de Jesus tirar de alguém, porque lá em Israel eles não aceitavam Jesus como Filho de Deus. Até os discípulos tinham receio de chamar ele de Filho de Deus, mas nesse dia aqui eles chamaram Jesus Filho de Deus. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E quando ele entrou no barco, começou a adoração, começou um culto ali dentro do barco. Começou a cultuar Jesus dentro do barco. Só foi Jesus entrar lá.
Sem Jesus o barco era uma tormenta. Com Jesus, olha aí, transformou o cenário. Depois houve um culto lá dentro. Irmão, como é que Jesus entra na vida de um cristão e esse cristão não tem desejo de adoração? Como é que Jesus entra na vida de um cristão e o cristão não tem desejo de orar? O cristão não tem desejo pelo templo, o cristão não tem desejo da glória, o cristão não tem desejo da presença de Deus. Que negócio é esse, irmão? Aonde é que Jesus entrou em vidas? Jesus nunca entrou. Quando Jesus de fato entra na vida de alguém, irmão, esse alguém passa a ter uma contrição, ele passa a ter uma esfera de adoração. Uma adoração vai envolvendo ele, e ele passa a ter uma sede, uma fome de buscar a presença de Deus. É um sinal que Jesus entrou na vida da pessoa. Quando eu vejo um cristão, irmão, que não ora, um cristão que não tem sintonia com o templo de Deus, um cristão que não é dedicado, um cristão que está nem aí para glorificação, chega na igreja de qualquer jeito e fica aí, e tanto faz como tanto fez. Que negócio é esse? Irmão, quando Jesus entra no coração, na vida de alguém, irmão, essa pessoa, ela passa a ser devocional. Essa pessoa passa a ter um desejo, uma fome, como Davi, assim como as corças desejam as águas. Assim, Senhor, eu desejo, Senhor. Assim como elas aspiram pelas correntes das águas, assim, Senhor, eu também te desejo. Eu te aspiro, Senhor. Isso é uma pessoa que, na verdade, Jesus entrou lá. Jesus está habitando lá. A pessoa recebeu Jesus. Acontece, irmãos, que nós não estamos tendo essa experiência devocional. O cristão tem que ter esses sinais na vida dele. Sinais de quê, pastor? De adoração. Uma vida devocional. É inadmissível, irmão, uma pessoa dizer que aceitou a Jesus, uma pessoa dizer que foi transformada por Jesus e não ter essa marca de adoração. Veja aqui que quando Jesus entra no barco, os discípulos correm até ele e começam a adorá-lo, e começam a cultuar, e começam a louvar, e começam a elogiar o Senhor, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pessoa tem desejo, fome, sede, vontade de estar na presença de Deus. É um sinal de que Jesus entrou no barco, de que Jesus está no barco, de que na verdade Jesus entrou na vida da pessoa para fazer a diferença. Aleluia, aleluia. Adorar. Então eles adoravam ao Senhor. Quando Jesus entra no barco, acontece três coisas. Primeiro, transformação. Segundo, adoração. Adoração. Primeiro, vamos lá? Transformação. Segundo, adoração. Adoração. Devocional. Pessoa tem que ser devocional. Pentecostal. Viver orando, lendo a Bíblia, na igreja,
amando o templo, a glória, a presença de Deus. Jesus entrou na vida, tem que ter adoração. É uma das grandes características do cristão, é a adoração. E terceira coisa, pastor, qual é a terceira coisa? Quando Jesus entra no barco, qual é a terceira coisa que sucede, que acontece? Êxito. Acontece êxito. O que é êxito, pastor? Êxito é triunfo. O que é êxito? Êxito é excelentes resultados. Eu estava lendo o êxito aqui, fala que é vitória. Êxito é excelentes resultados. Êxito é desfecho. É desfecho. É um bom desfecho. É uma boa conclusão. Resultados gratificantes. Significa êxito. Mas aonde ocorreu o êxito quando Jesus entrou no barco? Aconteceu êxito aqui aonde, pastor? Aconteceu um êxito. Eles iam para Genezaré. Estava no meio a embarcação. O vento era contrário. Enquanto Jesus não entrou no barco, o barco ficou no meio lá, não ia nem para frente nem para trás. O barco estava estagnado, estava na inércia. O barco estava à deriva. Só foi Jesus entrar no barco, diz que o barco chegou do outro lado. Isso é o que, pastor? Isto é êxito. Isto é resultado gratificante. Isso é desfecho bom. Isso é vitória, isso é sucesso. Isso é prosperidade, isso é triunfo. Quando Jesus entra na vida do cristão, pode a vida dele estar emaranhada, embaraçada, ele pode estar ali à deriva, ele pode estar estagnado, mas quando Jesus entra, meu irmão, pode ter certeza, meu irmão, que ele chega do outro lado. A caminhada dele tem êxito, a navegação dele tem triunfo, tem excelentes resultados. Quando Jesus entra no barco, ele consegue chegar do outro lado, ele consegue sair daquela vida emaranhada, daquela vida estagnada, daquela vida aprisionada, e ele consegue o seu objetivo, ele alcança êxito. Só foi Jesus entrar no barco, meu irmão, o barco chegou. Enquanto Jesus não chegou, enquanto Jesus não entrou no barco, eles estavam rodando, estavam à deriva, não sabia para onde ia, mas só foi Jesus entrar no barco, aleluia, diz que eles atravessaram o mar. A minha Bíblia aqui diz que atravessaram o mar, até chegar a Genezaré. Irmão, você só chega quando Jesus entra. Enquanto Jesus não entrar na sua vida, vai ficar à deriva. Você vai ficar sem rumo, vai ficar sem norte. Você vai ficar boiando. Você não vai para lugar nenhum, vai perder seu tempo. Mas quando dá espaço para Jesus entrar, para Jesus entra na minha vida, entra no barco, Jesus, você pode ter certeza que você vai lograr êxito na vida. Você vai ter vitória, triunfo, sucesso. Você vai ter resultados gratificantes na sua vida. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. É só Jesus entrar, você chega no seu objetivo, você alcança o seu alvo, você alcança o seu trajeto. Só Jesus entrar. Jesus entrou, chegaram lá em Genezaré. Só foi ele entrar, Jesus levou o barco até lá. Aleluia. Isso é êxito. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Quando Jesus entra na sua vida, meu irmão, você pode ter certeza que resultados surpreendentes vão chegar até você. Lei, si, calaias, silai. Vai chegar.
vai chegar bons resultados, vai chegar triunfos, vai chegar vitória, vai chegar prosperidade. Você vai alcançar o seu alvo. Se o seu alvo é Genezaré, vai chegar lá. É só Jesus entrar. Deixou Jesus entrar, você chega. Dê uma salva de palmas para Jesus aí. Olha aí, depois que Jesus entrou no mar, eles atravessaram o mar. Depois que Jesus entrou no barco, atravessaram o mar, até chegar. Até chegar. Se Jesus entrar, você chega. Diz para o seu irmão: nós vamos chegar. Se Jesus estiver no barco, diga aí: nós vamos chegar. Se estiver no barco, se ele estiver no barco, se você expulsar Jesus do barco, você vai ficar, ó, você vai ficar assim, ó, você vai ficar rodando. Se você expulsar Jesus do barco, você vai ficar à deriva, você vai ficar rodando, 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 rodando. Você não vai chegar a lugar nenhum, você vai perder tempo. Ele entrou, ele fala assim: onde você quer ir? Onde você quer chegar, meu filho? É ali, Senhor, eu não estou conseguindo chegar. A coisa aqui está difícil, as ondas aqui. Você quer ir para onde? Genezaré. Você quer ir para onde? Cafarnaum. Você quer ir para onde? Jerusalém. Você quer ir para onde? Eu quero para aquela margem lá. Então vamos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Êxito. Irmão, eu fico olhando para muita gente aí que não tem êxito na vida. Você tem que ter êxito na vida. Você tem que ser um crente triunfante, irmão. Porque se você não for triunfante, tem coisa errada na sua vida. Você não pode viver uma vida derrotada, aquela vida de só frustração, só decepção, só decepção. É só queda, é só queda, é só queda. É só prejuízo, é só danos e mais danos e danos. Ei, tem uma coisa errada aí. Ou você tirou Jesus do barco, ou tem um trem errado aí. O crente tem que viver. O crente tem que viver uma vida triunfante. O crente tem que viver uma vida, aleluia, de bons resultados, mesmo que ele tenha algumas avarias, mas muito mais vitórias do que decepções na vida dele, muito mais. Então deixa Jesus bem no meio do barco, deixa Jesus na sua vida, abrace Jesus, chame Jesus. Jesus, eu estou fraquinho, mas o Senhor está no barco. Jesus, eu estou em pedaços, mas tu estás no barco. Jesus, eu estou aqui todo fragmentado, mas tu estás no barco. Jesus, eu estou enfermo, mas tu estás no barco. Jesus, eu estou na tempestade, mas tu estás no barco. Jesus, eu estou fraco, mas tu estás no barco. Aleluia. E se tu estás no barco, eu certamente vou ter êxito. Certamente a vitória é minha, certamente o triunfo é seu, certamente você vai chegar lá na outra margem, certamente você vai cantar do outro lado, certamente você vai saltar de alegria, certamente a vitória vai vir ao seu encontro. Certamente Deus te dará bons resultados. Você vai ter resultados surpreendentes, gratificantes, porque Deus está na sua vida, porque Deus está no barco, porque Deus está do seu lado, porque Jesus está contigo. Aleluia. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que eles atravessaram o mar. E só atravessaram o mar depois que ele entrou na embarcação. É assim que sucede, é assim que tem que ser. Nós só vamos chegar lá, só vamos alcançar o outro lado da vida, só vamos chegar na outra margem do rio, do mar. Só vamos chegar lá se você permitir que Jesus fique no barco. Aleluia. Aí você vai chegar, você vai ser vitorioso. Não tem inferno, não tem capeta, não tem magia, não tem
tem diabo, não tem demônio, não tem galinha preta, bode preta, vela preta, não tem. Deus entra na sua história, Deus entra na sua vida. Jesus vai te levar em meio aos vendavais, mas você chega, mas você chega, mas você chega, mas você chega. Ei, Silai, bacalhau. Então, quando Jesus entra no barco, 3 coisas acontecem. Primeiro, transformação. Tem que haver transformação. Transformação do ambiente, do cenário. Tem que haver mudança. Tem que haver diferença. Ele entra no barco, tem que haver culto, tem que haver devoção, tem que haver adoração, tem que haver quebrantamento, tem que haver contrição, tem que haver desejo pela sua presença, pela sua glória, pela sua pessoa. Quando ele entra, tem que haver êxito. Só chegaram do outro lado quando depois que ele entrou. Enquanto Jesus não chega, eles estão só à deriva. Assim é muita gente hoje. Assim é muita gente que está nesse estado. Não vai a lugar nenhum, não vai alcançar nada na vida. Mas quando ele entra, ele dá a direção. É Genezaré, é para lá, aleluia. É assim, meu irmão. Não adianta, que é só ele que vai fazer a gente chegar no porto desejado. Só ele que vai fazer isso, aleluia. Transformação, adoração, êxito acontece quando Jesus entra no barco. Quem nesta noite, com todo o coração, com toda a alma, pode glorificar a Jesus por esta palavra? Amém. Deus seja louvado na sua vida, nesta oportunidade, nesta noite. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Deus Pai, Deus Filho, nos ajude a atravessar o mar. Nos ajude a atravessar o mar. O mar está em fúria. O mar se levanta, Senhor. Suas ondas se levantam contra a nossa vida. Mas o Senhor está conosco. Meu Deus, vamos vencer, Senhor. Nós vamos vencer, Senhor. Nós vamos chegar. Ajuda teu povo, ajuda a tua igreja a entender, a compreender tua palavra, entender tua mensagem, entender a tua voz. Ajuda-nos, Pai, a alcançar dias melhores. Nos ajuda a ter êxito, vitória, triunfo, resultados gratificantes na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, com a tua presença. Sê com a tua igreja, sê com o teu povo, sê conosco. E nos dá, meu Pai, uma noite vitoriosa, no nome bendito de Jesus Cristo, Senhor. Seja a Ti a glória e a honra para sempre. Amém. Glórias a Deus. Balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar
temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi e Ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé.